Bom, agora é hora de exportar as nossas texturas do Substance, né? Então, voltando aqui para o Substance, eu vou no menu File, vou em Export Documents, e aqui eu tenho as opções para eu exportar as minhas texturas. Você pode ver que ele listou as minhas UVs aqui para mim, né? Tem as minhas UVs aqui todas listadas. Eu posso desmarcar, né? Para se eu quiser exportar só as texturas de um grupo de UV, eu posso. Então, abrir aqui a setinha, você pode ver que ele mostra os canais que ele vai exportar, exatamente o que a gente trabalhou ali, né? Você pode ver o Color, o Height-Map, Browse, né? Enfim, os canais aqui e o nosso Normal Map também, que ele vai exportar junto. Os canais todos que a gente trabalhou, tudo ali, ele vai exportar de uma vez, né? Posso escolher a resolução, não é necessariamente a resolução que eu estou trabalhando lá na viewport, tá? Eu posso estar trabalhando lá em 1024 e aqui eu posso exportar em 4096 ou em 2048, e assim ele vai reorganizar os pixels, como eu falei, que é MIP-Map, e ele vai exportar com a resolução adequada. Aqui tem a extensão, né? Geralmente eu uso PNG, saindo daqui, pode ser a extensão que você desejar. Ele tem alguns presets para, por exemplo, CryEngine, Unreal, que são algumas engines, exporta também para o V-Ray, Arnold, etc. Alguns formatos diferentes, né? Depois é só clicar em Export e ele vai exportar suas texturas para você, né? Depois que finalizar, ele vai aparecer essa mensagenzinha, você pode dar OK ou clicar Open Folder, que ele vai abrir a pasta ao qual ele exportou as texturas. Então, eu posso clicar, por exemplo, em Open Folder e tem aqui as texturas exatamente como estava lá dentro do Substance, ele exportou direitinho aqui para nós, né? Então, depois daqui eu vou para o Marmoset e finalizar o nosso vídeo fazendo a apresentação final, aplicando as texturas que a gente gerou aqui no Substance. A gente vai gerar, na verdade, aplicar nos materiais no Marmoset. Antes de ir para o Marmoset e finalizar o nosso personagem, eu voltei aqui para o Maya e vou dar um exemplo de, assim como eu fiz com a pele no ZBrush, eu vou dar um exemplo de como eu costumo fazer cabelo, né, com planes e alpha no Maya. Porque vocês vão ver que o resultado final da Dragon Elf eu fiz assim, né, eu finalizei com alguns planes. Então eu só abro o UV de alguns planes, faço uns padrões diferentes de planes, tá? Basicamente, começo a distribuir esses planes sobre o personagem, só colocar um material diferente aqui para diferenciar a cabeça dos planes, né, do hair. Eu costumo colocar essa cabeça aí também num layer e frisar, colocar o cadeadinho ali para eu não ficar selecionando sem querer. E aqui eu vou posicionando os planes de uma maneira de acordo com a referência que eu tenho, né? Esse aqui é um exemplo, estou dando um exemplo bem rápido, eu peço até desculpa, porque a gente não tem muito tempo, né? Então é só para vocês entenderem mesmo mais ou menos como foi o processo que eu criei o cabelo da Dragon Elf. É um jeito básico, existem outras maneiras de fazer, tá? Não é só essa maneira, esse aqui é uma das maneiras mais básicas de fazer e foi a maneira que eu usei na Dragon Elf mesmo, tá? Então aqui eu vou ajustando os planes de acordo com a referência, tá? É importante você ficar girando no momento que está reposicionando os planes, é importante que você fique girando a câmera, vendo como eles estão se encaixando para não ficar frestas, né? De um plane para outro, para depois quando você colocar o alpha na textura não ficar ruim de ficar falhando, né? Ficar flicando algumas coisas. Tomar cuidado também com intersecção de planes, ok? Então aqui eu só estou posicionando alguns planes mesmo para colocar mais ou menos na pose da referência, né? Então é importante essa organização dos planes, você ficar bem atento assim, para não ficar flicando ou ficar muito falhado, né? Então reposicionando mais alguns planes aqui
Só que eu não vou colocar todos, vou até selecionar aqui as UVs, selecionar todo mundo. Eu vou em Polygon, tá? Snapshot, vou colocar a resolução ali, Browse, e vou exportar as minhas UVs para eu pintar, ter como referência e pintar no Photoshop em cima dessas UVs, tá bom? Então, só dar Export, ok, fechar essa janelinha aqui. Vou abrir minha UV no Photoshop, tem aqui minhas UVs, dá um Ctrl I para inverter as UVs, né? Colocar como Light, para poder enxergar aqui a linha, eu dei um Ctrl I novamente para ficar branco. Estou criando um novo layer e nesse novo layer eu vou desenhar aqui o que seria o meu alpha, né? Geralmente eu desenho o alpha primeiro, em alguns casos, principalmente esses mais estilizados, para poder depois colocar a cor por cima. Posso pintar a cor em cima depois desse alpha, ou simplesmente pegar uma textura da internet e jogar por cima e de cabelo, assim, para ficar um pouco mais realista, né? Dei um flatten aqui no layer, né? Só combinei todos os layers, que tinha 2 layers de textura, selecionei todo mundo, dei um Ctrl C, dei um Ctrl V ali no layer que eu criei nas camadas para gerar um alpha, ok? E agora eu tenho um alpha definido aqui para textura, né? Bom, antes de levar para o Maya, eu vou colocar uma cor aqui só para ter como base, criar um novo layer. Vou colocar uma corzinha. Desculpa estar sendo rápido, mas é porque a gente não tem muito tempo mesmo. Esse aqui, na verdade, é só um extra, né? Depois, com outra oportunidade, eu mostro um tutorial bem completo, bem passo a passo de como eu faço esse processo aqui. É mais para mostrar mesmo um overall assim de como eu fiz, né? Então, só joguei uma cor base aqui só para ter uma referência, não ficar branco lá no Maya, ok? Vou salvar essa textura aqui e voltar para o Maya lá, lembrando que eu tinha salvo ali nos canais, no channel, o canal alpha, né? Então aqui no Maya agora a gente vai dar continuidade, aplicar a textura. Vou abrir aqui o Hypershade, vou criar um novo material, pode ser um Blend por enquanto, né? Vou arrastar minha textura, que eu vou aplicar primeiro o meu material, ok? Vou nomear ele aqui só para ficar organizado, Material Hair. E vou trazer minha textura de fora, né? Arrastar para cá, para o Work Area, a textura que nós salvamos, ou salvei lá do Photoshop. Então vou arrastar aqui o meu PSD, só dar 2 cliques e atualizar aqui o sample. Preciso linkar essa textura no meu material, né? Vou arrastar com o botão do meio a textura para cima do material para aplicar no canal de transparência, né? Como está aqui mostrando no Maya. Então arrastar com o botão do meio e colocar ali Transparency, tá? Então, arrastar com o botão do meio aqui do mouse para cima do material, aí tem a opção Transparency. Ele vai aplicar a transparência aí para. Só primeiro eu vou aqui mudar na Viewport 2.0, tá? Ó, a transparência às vezes não fica tão legal com a configuração default, então eu preciso ir lá em Render, ok? E vou na Viewport 2.0 e vou mudar as configurações ali de transparência para ele fazer uma leitura melhor da transparência. Render, Viewport 2.0, vou nas opções e ali em Transparency ele tem ele está em Object, né? Sorted. Você vai em Depth Peeling, tá? E ele vai ler melhor a transparência no Maya. Ok? Estou aqui com o material selecionado. Às vezes é importante dar uma checada aqui se está tudo linkado, tudo certinho. Eu linkei também no canal de cor e vou linkar no canal de Specular também, para não ficar aquele Specular esquisito que estava ali no Plane, né? Okay? E agora dei uma acelerada aqui só para poder distribuir os planes ao longo da cabeça, para você ter uma ideia de como mais ou menos o processo, né? Então, como eu falei, a questão de ficar girando bastante a câmera, tomar cuidado com as falhas, que às vezes você está colocando os planes só virado para um lado e está esquecendo do outro, né? Porque o personagem vai ser rotacionado o tempo todo, principalmente por ser para games, é real time.
Então ele não está voltado só para a câmera num ângulo, né? Ele vai estar sempre, tem que estar funcionando em todos os ângulos. Então tem que rotacionar direitinho, ver se está preenchendo, duplicar, fazer variação. Pode combinar uma parte de planes com outra para fazer uma variação mais interessante, né? Aqui não é um alfa perfeito, é só um teste mesmo, né? Então, só dando uma posicionada. E obviamente que eu deixaria bem mais interessante, com outro alfa, com uma distribuição melhor, mas aqui é só um exemplo para você ver que como é o processo que eu faço, né? E o resto é sair preenchendo e colocando sobre a cabeça, ok? Só como a gente não tem muito tempo, precisamos finalizar o modelo, né? Então vamos para o Marmoset e dar continuidade, finalizar. Estou aqui com o meu Marmoset aberto e eu vou trazer o meu modelo que eu exportei do Maya para cá. Eu posso trazer tanto em FBX como OBJ, não importa, né? Eu posso trazer para cá. Aqui eu tenho os botões que seria para abrir e aqui embaixo eu tenho Import Model. Eu vou importar o modelo, então eu vou trazer o modelo lá, seja igual eu falei, FBX ou BJ, depende do formato que você exportou, não tem problema. No caso aqui eu vou usar um OBJ mesmo. Esse OBJ ele tem algumas partes diferentes, separadas, como você pode ver que carregou ali o modelo. Ó, ele tem várias subpartes aqui, que é do jeito que eu setei lá no Maya. Para quê? Para que depois eu possa aplicar materiais diferentes facilmente dentro do Marmoset. Não necessariamente precisa estar no grupo de UVs apenas. Você pode trazer esses materiais diferentes, peças diferentes, para você aplicar depois materiais diferentes, seja para pele, para roupa. Você quer uma configuração diferente de material que tem a mesma UV, né? Então você pode trazer as peças separadas, fica mais fácil de você aplicar, né? Então aqui a interface do Marmoset é bem amigável ao meu ver. Tem o Sky aqui em cima, que é que nem o Substance Painter, né? Tem os presets aqui que você pode trocar, tem o Skybox. E tem alguns environments aqui que também emite luz, reflexão, né? São baseado em física mesmo. E eu vou tentar escolher um environment aqui também que seja um pouco mais neutro e próximo do que eu tinha no Substance. Por exemplo, esse aqui está com iluminação bacana. É aquele mesmo princípio, tomar cuidado para que a cor não detone assim a sua textura, né? Que às vezes é um environment muito colorido, ele pode influenciar na hora de você jogar a sua textura aí, né? Então tomar cuidado. O modo de navegação aqui no Marmoset é muito parecido com o Maya, tá? Então você não vai ter problema de rotacionar a câmera, de girar, dar zoom, é a mesma coisa, né? Usando o Alt e os botões do mouse, você vai poder navegar facilmente aqui dentro do Marmoset, tá? Então pode ficar tranquilo que você não vai ter problema de navegação aqui dentro, seguindo o mesmo princípio do Maya, né? Agora eu vou aqui no Skybox, né? Eu tenho algumas opções que eu posso alterar aqui, que eu posso manipular, mexer na luz, mexer em algumas opções diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso mudar aqui no Mode da Sky, eu posso aqui no Backdrop, né? Posso deixar ali, mudar para uma cor sólida ao fundo, deixar o Sky mesmo, deixar com um borrão, por exemplo, com blur aqui, ó, com borrão, ele vai deixar deixar o fundo com um pouco mais de blur. Posso colocar uma cor sólida também, se eu quiser. Então posso mudar aqui embaixo as opções diferentes, né? Só vou colocar uma corzinha mais escura aqui no Albiro. O Albiro é o diffuse, é o mapa de cor, né, do nosso personagem. Só coloquei aqui um cinza para não ficar aquele brancão estourando, e aqui no Gloss só vou arrastar a barrinha para não ficar o brilho ficar muito reflexivo o material, só para a gente ter um preview aqui rapidamente, tá? E a mesma coisa do Substance Painter, segurando Shift eu rotaciono a luz ali, ok? Vou criar um novo material lá em cima, em New,
vou nomear ele aqui, tá? Importante que você tenha essa organização. Eu vou colocar aqui Armor, que é só para eu saber que é ao ver Armor, né? Que é aquela que faz parte da armadura. Só arrastei aqui com o botão esquerdo para a peça, então ele já reconhece a peça do jeito que eu trouxe separado do Maya. Coloquei uma cor aqui só para a gente ter um preview, né? E vou começar a carregar minhas texturas aqui para a gente ver, carregar no próprio Marmoset, né? E dar continuidade e ver como vai ficar. Aqui em cima tem o Surface Normal e aqui nesse quadradinho onde está no Normal Map, onde eu vou carregar minha textura. Só vou clicar aqui, ele vai abrir a janelinha onde eu posso carregar a minha textura de Normal Map que eu exportei lá do Substance. Então, vou voltar aqui, vou lá na pasta onde estão as minhas texturas. Accessories. E vou carregar a minha Normal Map equivalente a essa UV, né, que é aqui da armadura, Armor. Então pronto, tá vendo? Meu Normal Map foi carregou aqui, né, no canal certinho, está tudo ok. E eu tenho aqui agora o meu canal de Albiro, que é o canal de cor, que é o Diffuse. Então vou carregar a minha textura de cor, ok? Na medida que eu vou carregando as texturas, vai ver que vai tomando forma ali na viewport. Obviamente que ainda precisa dos mapas de reflexão, que é o Roughness e o Metallic, né? Ali embaixo, no Reflective, ele está marcando Specular, né? Por default ele está marcando Specular. A gente vai mudar isso aqui para Metalness, que é como a gente trabalhou no Substance. Então repare que eu arrastei ali o material, né? Tem aqui o Albiro, que foi onde eu joguei o mapa de cor, tá? Então estou aqui marcando para você dar uma olhada, tá? E aqui embaixo tem o Specular, onde eu comentei com você. Então o Albiro em cima. Eu estou mostrando aqui porque é o seguinte, o Specular, né? Ele trabalha com brilho normalmente, e o Metalness ele usa, que a gente vai mudar aqui agora, ó, Metalness, ele usa, você viu que ele deu uma escurecida, ele usa a cor do Albiro na reflexão. Então carreguei aqui o mapa de Metalness, ele é basicamente o que? O que é... Onde é branco é metal, né? Então ele vai deixar metal. Onde é preto, ele vai deixar não metal, não metallic no caso, né? Então o que acontece? Onde ele deixar branco que é metal, ele vai também usar a cor do Albiro ali, do mapa de cor na reflexão. Então ele vai funcionar praticamente como um Specular Color, obviamente de uma maneira mais inteligente, né? O Specular ele deixa um pouquinho lavado assim o brilho, meio falso de uma certa maneira, mas o Metalness ele aplica, ele faz um Specular Color um pouco mais inteligente, né? Então coloca como se fosse dar um level em cima da textura no brilho, de uma maneira que fica bem contrastado. Então fica um aspecto bem melhor do que trabalhar com Specular, trabalhar nesse workflow que a gente fala PBR, né? Que é esse workflow de Roughness, Metalness e Albiro. São as três principais. Depois tem outras texturas adicionais. Então aqui você pode ver que o meu Metalness, ele, onde é branco é metal. Por que tem esses contorninhos um pouquinho escuro aqui? Porque é aquelas sujeirinhas que a gente fez nas entranças do modelo, né? Então ele acabou deixando um pouco mais escuro para ficar onde a sujeirinha ficar mais fosco, entendeu? Então por isso que ele não está totalmente branco, porque ele tem umas sujeirinhas nele, e essas sujeirinhas estão escuras exatamente para poder ficar fosco aquela região ali onde está mais escura, né? Então onde está mais branco ele vai forçar bem o efeito do metal, e onde está mais escuro vai ficar mais fosco, né? Vai ficar... E tem o Roughness também, que vai controlar a nossa reflexão. Então vê que fica bem legal com o Metalness, né? Se eu estou girando o modelo aqui para você dar uma olhada, tem um contraste do metal. Eu vou aqui no Microsurface, ou Microsurface aqui, tem o Gloss Map, onde eu vou carregar o meu Roughness, tá? Então ó, repare que ele controla a reflexão, né? Então aqui eu vou clicar nesse canal e vou carregar o meu Roughness
parte aqui do modelo. Ok? Só que repara que parece que ele funcionou invertido, exatamente por isso, porque aqui é o canal Gloss, e é o mesmo onde eu carrego o Roughness. Como ele vai virar o Roughness? É simples, tem um botão ali embaixo chamado Invert, que eu vou mostrar para vocês. Ó, tem um botãozinho aqui chamado Invert, quando você clicar os valores ali, vai inverter, porque o Gloss ele é o Roughness invertido e vice-versa, né? Então é só clicar em Invert, ele vai trabalhar como Roughness e não como Gloss, né? Ele trabalha corretamente. Você vê que aos poucos o modelo vai tomando forma, né? A gente vai carregando os mapas e adicionando os materiais aqui sobre o modelo. Agora eu preciso criar novos materiais e fazer o mesmo processo, carregar as texturas, né? Então eu criei do Armor, eu posso agora vir dar um duplicate se eu quiser e nomear com outro nome. Poderia criar um novo ou dar um duplicate, né? Duplicar a peça. Então, se eu arrastar aqui para o tecido, por que eu fiz o duplicate, né? Porque o Armor ele e o tecido é o mesmo UV, foi só por isso. Então eu dupliquei e estou adicionando aqui no tecido, porque eu vou usar um efeito diferente no material. Vocês vão ver aqui, eu vou alterar alguns parâmetros para poder ficar um efeito melhor no tecido, né? Embora é o mesmo UV, só estou usando um material diferente mesmo para poder dar uma trabalhada diferente no aspecto do material, tá? Então eu posso, se eu clicar ali na coisinha do Albiro do lado, eu posso deixar um pouquinho mais escuro se eu quiser, eu posso dar uma manipulada aqui no shader, né? Geralmente para o cliente, para o pessoal da indústria que eu trabalho, né, para as empresas, é legal você não ter tanta manipulação no shader como eu estou fazendo aqui, porque é legal eles pegar o modelo funcionando assim, sem muita alteração no shader. Claro que tudo é conversado, né, com o cliente, depende do que ele pedir para você fazer, mas no geral é legal entregar já funcionando corretamente a cor, não ficar alterando muito no shader. E aqui no Diffusion, ele está ali Lambertian, ele tem uma opção diferente. Se você clicar aqui, ó, ele tem umas opções que você pode usar diferente. Tem um skin que a gente vai usar para pele e eu posso usar aqui uma outra opção que também existe, esse microfiber ou microfiber, né? Você pode usar aqui essa opção que ele vai me permitir causar um efeito que a gente fala de Fresnel, né? Que ele vai, na verdade, vai deixar esse tecido aqui um pouco com a cara meio aveludado, assim dizer, né? Ele vai criar um brilho mais nas bordas, né? Então, na verdade, aqui ele vai deixar bem com a cara aveludada, como eu gostaria mesmo. Então, por isso que eu estou usando esse efeito diferente aqui no Microfiber para poder criar esse efeito meio aveludado, dizer assim, né, no tecido, para deixar um aspecto mais interessante, mais próximo que seria um tecido mesmo, um brilho mais na borda e não no meio. Então eu posso controlar aqui no Scatter, Fuzz, né? Scatter ele é para deixar esparramar um pouquinho mais o brilho ou deixar mais na borda. Então esses parâmetros aqui são bem simples. O Fuzz ali em cima é só para cor, o Scatter é para esparramar um pouco mais, né? E nós temos algumas opções diferentes aqui para poder só dar uma refinada e tal. Mexer ali só para deixar um pouquinho reagindo com a máscara com gloss, né, ou sem gloss. Então você pode ver aqui com o fuzz ligado e sem o fuzz dá uma diferencinha bem interessante. Deixa um aspecto de tecido, né, um tecido, sei lá, um algodão um pouco mais aveludado mesmo. Não ficar aquela coisa como um shader seco assim, né. É questão de refino aqui, só dar uma mexidinha de leve, né. E outra coisa, a gente pode carregar o nosso mapa de transparência ou de opacidade que a gente gerou no Substance Painter. Então eu vou aqui em Transparency, tem também opções diferentes aqui. Tem o Cutout, o Dither, né? E o Edge. Que o Cutout e o Dither é usado
mais para cabelo mesmo, que tem um efeito de transparência interessante. E o Edge é usado para vidro, tá? Então não uso o Edge para cabelo, que vai ficar flicando os planes. Então uso o Dithering, ele tem um efeito melhor para cabelo. Por quê? Porque ele respeita todas a transição da transparência que você fez no Photoshop. O cutout, ele é um corte seco, né? Tipo, do preto para o branco, ele vai fazer, por exemplo, o que é preto é branco, ele não tem degradê na transição do alpha. O Dithering é o melhor, que ele respeita o degradê, ok? Então aqui no Transparency tem a opção de usar a transparência vinda do canal Albiro, né, que poderia estar no canal Alpha, ou você pode carregar uma textura de Alpha separadamente, que está preto e branco, né, que você pode exportar do Photoshop e carregar ela separadamente aqui no canal. É importante que aqui no Channel você mude desse A, né, que está em RGBA. O A é de Alpha. Então, como a gente não está usando no canal Alpha, a gente está usando um RGB, é importante que você mude ali para qualquer um, seja R, G ou B, que é das cores, né? Tirar do Alpha, porque o Alpha é só se você for usar do Albiro lá em cima. Que até recomendo, porque do Albiro você vai economizar mais, sei lá, processamento, menos textura. Vou criar agora o shader, né? Um material para pele, dar um new. Vou nomear aqui para ficar organizado. Vou colocar aqui skin. Só para saber que é de pele, né? Vou arrastar o material para o rosto ali, ou para onde está o corpo. Como eu já tinha separado no Maya, a peça é diferente, né? Então ficou fácil de aplicar. Só arrasto para o... Já existe. Arrastei aqui também para algumas outras partes que vai usar o mesmo material que eu tinha separado para o caso de eu querer usar materiais diferentes, mas aqui eu vou usar o mesmo material. Então, usando o skin. Vou carregar os mapas como eu fiz para outras partes, normal map. Carregar o roughness aqui. Não esqueci de dar um invert ali para virar o roughness mesmo, não ficar gloss, né? Vai estar errado. Carregar aqui o Albiro, que é o meu difícil, mapa de cor. Colocar o metalness. O metalness dele é praticamente preto, porque não existe, né? Essa parte do corpo é orgânica, não tem metal, então é preto. Ou poderia simplesmente deixar o slide ali em 0 no metalness. Mas já trouxe o mapa que é totalmente preto. Não tem parte metálica aqui, só tem nos brinquinhos ali que é bem pequeno, então quase não dá para ver. Por isso que eu deixei preto mesmo. Eu poderia deixar, né, no brinquinho ali um branquinho que é só pro metal. Então, criando aqui outro material pro hair. Vamos carregar as texturas. No hair aqui eu não fiz muita textura diferente, só vou carregar o Albiro, que é uma textura de cor. Selecionar ela aqui. Ok, preciso colocar a transparência também, né? Tem algumas coisas que eu preciso arrumar no shader para esse cabelo ficar legal. Então, poderia usar aqui o PSD também, né? Não só o PNG. Tá? Cada malha aqui do lado esquerdo, estou clicando no hair, se você clicar você pode ver que ela está separada, né? E cada malha tem as configurações ali do lado esquerdo. A gente vai usar isso aí, ou pode usar quando você precisar alterar qualquer coisa individualmente, né? Então aqui eu tenho o gloss, que é a reflexão. Esse horizontal smooth aqui, ele é o que? Ele é praticamente um Fresnel, né? Que é um brilho mais na borda. Por enquanto a gente não vai usar ele agora não. Então é importante que você carregue todos os materiais que eu fui fazendo aqui e depois poder ajustar, né? Então, por exemplo, o tecido aqui eu coloquei um pouquinho de cor no Albiro, meio cinza só para escurecer um pouco. O mesmo eu posso fazer com o cabelo, só para poder dar aquele ajuste de shader mesmo, de material, para deixar um pouco mais interessante dentro do Marmoset. Carregar nossa textura de alpha, deixar Dithering mesmo, que é para funcionar melhor o alpha, tá? Repara que ele já reconheceu o alpha aqui, porque dessa vez eu estou usando ele no canal alpha do PSD, né? Do arquivo do Photoshop que eu trouxe.
Então posso mexer ali no alpha, deixar um pouco mais interessante, mas ver que ele já reconheceu, né? Porque eu marquei a opçãozinha lá embaixo de use Albiro Alpha. Então posso controlar um pouquinho melhor o gloss aqui, deixar o brilho mais interessante. Lembrando que o cabelo, o brilho, ele é um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai trabalhar esse brilho para deixar ele um pouco mais de acordo, né? Então, só deixar o roughness default aqui e a gente vai trabalhar melhor isso. Ok? Então aqui tem as outras opções de reflexão. Ele está trabalhando como um Bling Pong e tem Anisotropic. Esse Anisotropic é exatamente para deixar o brilho do cabelo de uma maneira mais correta, né? Porque se você parar para reparar depois como funciona o brilho do cabelo, ele é diferente, né? Ele brilha como se fosse cortando o cabelo, o brilho. Bom, aqui no Reflective eu posso usar tanto Metallics quanto Specular ao mesmo tempo. Às vezes eu quero deixar ele controlar o brilho separadamente, que é o Specular ali embaixo, e eu posso deixar ele um pouquinho metálico para ficar mais interessante assim o aspecto dele, tá? Eu sei que não é metal mesmo, mas é só para poder visualmente ficar mais interessante, né? Vai ficar um brilhinho mais interessante. Aqui é questão de ajuste. Vou mexer um pouquinho na direção do anisotropic, né? Ver a rotação que está o brilho. Então sempre pensar que no anisotropic o brilho ele vai brilhar como se fosse um filete assim o brilho. Ele não é redondinho, né? Porque geralmente o brilho normal do Bling, do Fong, ele é como se fosse uma bolinha assim, mais redondinho. O anisotropic ele faz um risquinho assim o brilho, né? Então você vai deixar esse risquinho basicamente contra o cabelo, assim, ele tem que estar o contrário da direção do cabelo, cortando o cabelo, o anisotropic, né? Para ficar o brilho correto do cabelo. Então no Secondary Reflection ali eu só coloquei o anisotropic nele mesmo para funcionar melhor a reflexão e só configurando aqui no Shift o quão vai estender esse brilho, né? Quanto ele vai abrir, ok? Então é só controlar aqui nas configurações, chegar mais próximo, ficar mais fácil, tirar um pouco desse Fresnel no Horizontal Occlusion aqui, só para não ficar muito Fresnel, né? Que é o brilho muito na borda, e ter um controle. Então sempre girando a câmera, vendo como está acontecendo o efeito, tá mais fácil. Então só mexendo no slide, deixando mais ou menos Fresnel, né? É importante ver em todas as direções, que às vezes pode de frente estar de um jeito, de lado estar de outro, ok? Ó, se eu colocar um invert aqui em cima, ele vai trabalhar no roughness, né? Não em gloss. Então posso controlar a intensidade. Nesse caso eu não fiz um mapa específico para roughness, né, ou gloss. Eu vou configurar praticamente no shader mesmo. Você pode mudar aqui a direção do brilho a qualquer momento, deixar mais interessante. Importante você rotacionar o environment também, né? Vou colocar aqui também, ali no Diffuse Lambert, eu mudei para Skin, assim. Por quê? Porque eu vou deixar aqui com um pouquinho de translúcido esse cabelo, ficar mais interessante. Vou deixar mais ou menos da cor do cabelo, o subderm, só para ficar um brilho mais interessante. Ficar um pouco translúcido, na verdade, né? Então, só questão de ajustar um pouquinho aqui, deixar o translucência, ou o translúcido aqui com a cor próxima do cabelo, para criar uma certa transparência em relação à luz com o cabelo, né? Na verdade, a luz vai ultrapassar um pouco o cabelo, né? É um pouco fake, mas, ou seja, um pouco falso o efeito, mas causa
uma aparência interessante, assim, né? Deixa como se tivesse a luz ultrapassando mesmo o cabelo, assim, deixa um pouco translúcido. É uma questão de configurar um pouquinho, ajustar, deixar mais ou menos forte, né? Às vezes eu dou uma exagerada no efeito só para ver o que está acontecendo e, de fato, depois eu volto refinando. Né? Posso diminuir um pouco o albiro aqui que estava muito estourado, muito claro o cabelo, só deixar ele um pouquinho de cinza aqui, escurecer a textura. Ao invés de ir no Photoshop, né, e fazer esse ajuste, posso fazer isso. Vou vir aqui na minha Render, né, e mostrar algumas coisas aqui. Ele tem aqui algumas opções que você pode refinar o render do Marmoset, como Local Reflection. Ele faz uma reflexão local mesmo de uma peça sobre a outra e acaba dando um aspecto bom assim de volume sobre a peça, né? Então, porque uma peça começa a refletir sobre a outra, escurece algumas partes, como funcionaria no real mesmo. Então, fica mais realista o brilho, dá mais volume à peça, né? Ele ajuda até com uma aparência de occlusion também. E tem o próprio occlusion ali embaixo. Você pode tanto usar ele ali naquele efeito, como você pode carregar um mapa que você gerou de occlusion. Tem aqui embaixo, no lado direito, né? Você pode vir ali occlusion. E você pode carregar o seu mapa separadamente. Tem Cavity e Occlusion separado. Vou carregar o Occlusion aqui. Substance, Textures. Vou carregar o Occlusion separado. A gente ter o volume aqui de uma peça sobre a outra, né? Deixei ele em outra pasta aqui. Ok, como dar um volume melhor, né? Porque fica fazendo o que seria o real, uma sombrinha de uma peça sobre a outra. Que é esse mapa de occlusion que a gente tinha gerado lá naquela aula 3 de bake de texturas, né? A gente gerou o occlusion. Então ele faz essa sombrinha de uma peça na outra. Poderia usar o Cavity aqui também, mas às vezes você pode querer usar, mas às vezes nem tanto é necessário. Algumas vezes eu prefiro nem usar, eu jogo um pouquinho de Cavity no albiro para não ter que ficar usando muita textura diferente, pesando. Né? Fazer isso para outros materiais, o UV2, né? Jogar o occlusion aqui também. UV do corpo. Okay. E olha como dá mais volume a peça, né? Fica com bem mais volume, com a sombrinha certa, tudo funcionando. E o próximo passo vou mostrar aqui para finalizar, né, como usar aquele mapa de glow que a gente gerou também no Substance. Né? A gente exportou um mapa de glow, que é no caso para os olhos e para o chifre, e tem nos olhos da armadura do lado direito também. Então vou mostrar como que a gente usa esse mapa de glow, que na verdade é o emissive, né? Para ficar interessante e finalizar o personagem aqui com esse mapa de glow. Mas antes de partir para o glow, tem a parte do corpo ainda, da pele, que eu gostaria de mostrar aqui algumas coisas, né? Então vou vir aqui no Lambert, no shader do corpo, da pele. Vou mudar aqui para skin, né? Fazer a mesma coisa que eu tinha feito para o cabelo, só que agora para a pele de fato. Então coloquei skin. Você já vê que dá uma mudada bem interessante no aspecto do shader. A diferença antes estava com uma aparência meio seca, né? Você coloca o skin, olha só que diferença que dá, só o shader default, né? Sem mexer muita coisa. Esse normal smooth aqui, ó, que você que tem na opção do skin, o que acontece com ele? Às vezes ele dá muito smooth na normal, acaba matando um pouquinho os relevos. Então você tem que tomar cuidado com isso e diminuir um pouco. Depende do propósito, né? Mas geralmente eu diminuo um pouco ele, e senão ele deixa muito borrado o normal map, assim, ele mata um pouco os relevos, tá? Então o normal smooth ali ele tem que ser, como diz o outro, usado com moderação, assim. Então deixar só um pouquinho, às vezes depende do caso, eu não deixo nem nada, depende.
Então é só tomar cuidado, porque senão ele mata o seu normal map, assim, o mapa de relevo, né? Fica estranho. Então é questão de ajustar aqui e ver como que ele vai funcionar melhor. Então só para te dar exemplo, você vê que se você aumenta demais ele acaba destruindo o seu... Na verdade matando um pouco o aspecto de relevo, né? Outra coisa, para cada canal desse eu posso carregar uma máscara ou uma textura que possa me ajudar nos efeitos que eu quero causar no shader, né? de translúcido. No caso desse subderme aqui é um mapa que seria tipo as partes mais avermelhadas, sei lá, bochecha, orelha, poderia carregar. Mas não é o translúcido aqui, o subderme, né? Ele é só o que estaria por baixo da pele mesmo. Algumas veinhas, algumas partes avermelhadas, mas geralmente só se for uma coisa mais realista que eu faço um mapa específico para isso, né? No caso aqui que é estilizado, eu não cheguei a fazer um mapa, só fiz um mapa de máscara mesmo, depois ali pro translúcido, e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui mesmo eu consigo mexer no canal aqui, testar cores, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo para fazer um mapa de translúcido, né? Só peguei a textura de diffuse, que é a textura de cor, deixando ela preta e branca aqui no Photoshop, né? Só para ter uma referência de onde pintar, ok? Então, vou deixar só um pouquinho mais escuro aqui, dei um Ctrl U, deixei um pouquinho mais escuro, criei um novo layer, e nesse novo layer aqui eu vou pintar com a cor branca, porque só para você entender que o que eu estou fazendo uma máscara, né? Então o que é branco ele vai revelar, o que é preto ele não vai mostrar nada no shader, né? Então estou fazendo essa máscara aqui nos locais onde eu gostaria de que houvesse o translúcido, né? Então no caso eu vou pintar aqui a orelha, vou pintar outras regiões do rosto onde eu quero que o efeito de translúcido, onde a luz passa ou deveria passar, né, pelo modelo, eu vou pintar aqui de branco. Então estou pintando aqui onde a orelha dela, eu já sei, né, porque eu fiz o processo de mapeamento, então eu sei que aqui é exatamente a orelha. Eu vou pintar um pouquinho aqui as narinas, são locais onde a pele seria mais fina, né? Então imagina você tem uma luz atrás de você ali, a sua orelha é fina, né? As narinas também, então a luz ela acaba ultrapassando, fica aquele efeito tipo de uma vela acesa. Se olhar na vela assim, ela não é translúcida, você consegue enxergar a luz ultrapassando. A mesma coisa acontece com a pele, né? Locais mais finos, com grande incidência de luz, acaba ultrapassando, deixando mais avermelhada a região, porque a luz está penetrando ali na pele e ultrapassando um pouco, devido à superfície mais fina, né? Então estou pintando aqui a orelha, a narina, deixando um pouquinho, vou deixar um layer por baixo preto, porque é importante que onde eu não quero o translúcido eu deixo preto, e onde está branco vai ter o efeito de translúcido, tá? Então pintei um pouquinho na narina, pintei um pouquinho ali na orelha, para poder forçar lá no shader do Marmoset, ok? Então, só usei o mapa de cor mesmo como referência. Então daqui eu já vou salvar essa imagem, tá? Só vou deixar aqui vendo o tamanho dela, ela não precisa ser muito grande, posso deixar 1024, é só uma máscara. Vou salvar como? Vou salvar lá no Marmoset, posso colocar aqui como mapa, vou colocar, salvar aqui só para eu identificar, coloquei SS que é de Subsurface Scattering, né? Só para eu saber que é o translúcido mesmo. Aí no Marmoset eu vou vir aqui onde eu carrego o translúcido, né? Mapa de translúcido, vou carregar aquela máscara que eu fiz agora no Photoshop. Ok, deixar a pasta, carregar ela aqui. Pronto. Agora se eu arrastar o slide ali, você pode ver que aqui ainda está um pouquinho fraco, né? Mas por causa da iluminação em si,
mas ela dá uma acendida ali na orelha, né? Dá uma pequena um avermelhamento. Se não tivesse esse mapa, ele ia deixar o corpo inteiro aceso, mais avermelhado, tá? Eu posso intensificar isso aqui, deixando bem mais branco lá no Photoshop. Eu vou mostrar aqui só no shader. Coloquei ali, tô bulando o sistema, coloquei o valor 10, né, em vez de ser 1, que é o máximo, só para você ver forçado mesmo que realmente ele funciona, né? Ele funciona. Tá? Eu não estou mentindo para você. Ele funciona. Então você pode colocar ali essa máscara e controlar a intensidade do próprio translúcido, né? E aqui essas são só opções do Translucent Scatter, quanto ele vai espalhar assim, em relação à pele, né? Embaixo ali tem o Sky Translucent, que você pode a quantidade que o environment que está embaixo vai incidir, vai forçar esse translúcido, né? Então eu só girei a luz aqui para você ver mais forçadamente como ficaria esse translúcido. Então é bem interessante, fica bem parecido com o que seria a pele mesmo, né? Então o scatter ali eu posso ver o quanto vai espalhar, ou quanto vai ser, né, fazer um degradê assim do efeito, ou se vai ser bem respeitando a máscara mesmo, bem seco. O scatter é mais para espalhar, fazer uma transição mais suave, né? É só uma questão de testar um pouco quanto ficaria mais interessante nesse caso aqui. Ok? E na cor ali você pode deixar uma cor mais avermelhada mesmo, que é o que seria para a pele, né? Então só girando um pouco aqui a luz e ver como está o efeito. Está de acordo com o que eu quero. Não vou deixar tão forte assim, porque para não ficar muito falso, né? Vou carregar o efeito, deixar um valor aqui mais suave. Bom, agora eu vou carregar aqui o Emissive. Estou com o meu shader do skin selecionado, que é o mesmo do chifre, né? E vou agora carregar o Emissive, que é o mapa de glow. Então lá embaixo, eu cliquei ali do lado da setinha do Emissive, ele tem opções ali do Emissive, tem umas opções diferentes aqui para você usar. Esse hit, por exemplo, é diferente do Emissive normal. O hit ele tem uns parâmetros a mais para que você possa dar uma aparência de que o glow está tipo queimando em alguns locais, e o Emissive ele é mais simples, ele só tem um controle ali de intensidade da própria textura, né? Então, por exemplo, aqui o Emissive normal, né, tem um Intensity, e tem aqui uma cor que é o que seria a base do glow, mas a gente vai carregar uma textura fora mesmo, a textura que a gente tem do glow que a gente trouxe no Substance Painter. Vou carregar ela, onde só é a textura de cor mesmo, e onde eu quero, por exemplo, no chifre, onde não quero o glow tá preto, tá? Então é simples assim, um glow é a mesma textura de cor, eu deixei na região onde eu quero que brilha no olho e no chifre, e onde eu não quero deixei preto, né? Então tem a opção ali do hit. O hit ele deu uma acendida porque está sem o mapa. Vou carregar o mapa de novo. Pronto. O hit é interessante porque ele tem um intensity normal igual o Emissive, e tem a temperatura, né? Que eu posso dizer para ele parecer que está queimando mesmo, assim, que quanto mais eu aumentar o valor ali, ele vai estourar a força, né? A parte de baixo aqui eu não mexo o mínimo, porque seria tipo acender a parte preta também. Então o translúcido aqui no glow aqui, na temperatura, e o intensity eu controlo o Emissive, né? Que é o mapa de glow mesmo, ok? Outra coisa é que eu posso separar, lembra que eu trouxe os materiais, as peças separadas do Maya para poder ter liberdade aqui no Marmoset. Então, por exemplo, se eu quiser um material diferente para o olho, que os dois têm glow, mas eu não quero controlar o glow, se eu não quiser controlar na textura, eu dupliquei o material aqui, e eu posso controlar aqui no próprio Marmoset. Então, eu vou arrastar o segundo material que eu dupliquei para o olho,
só para eu ter uma intensidade diferente de glow para o olho, tá? Eu poderia fazer isso só na textura, poderia ir lá no Photoshop e ajustar isso na textura. Isso aí é só uma questão que às vezes eu uso para testar mesmo, já não ter que ficar indo para o Photoshop e ver como ficaria, eu já testo aqui e depois eu volto, né? Então, por exemplo, eu vou clicar ali do lado esquerdo na minha câmera e vou realmente ativar o efeito de glow, que na verdade chama bloom, né? O bloom é exatamente o efeito de como a luz bate e estoura no personagem. Então, se eu aumentar esse valor aqui, você vai ver que, né, eu tenho a quantidade do brilho em cima, o quão forte ele vai ser, e o size embaixo é o quão ele vai expandir, quanto ele vai saltar da superfície. Então, se eu estou dando um zoom aqui para você ver melhor, se eu aumentar a força aqui do brilho, olha só, né? E embaixo ele tem a opção do size, né, que é o para fazer com que ele salte mais da superfície ou menos. Então tomar cuidado, se aumentar demais esse size aí, ele começa a dar uma interferida no restante do modelo, fica muito glow em cima, né? Muito, ó, fica bem forte. Não é legal. Só dei uma forçada aqui mesmo para você ver o efeito acontecendo, né? Então diminuir um pouco aqui, deixar equilibrado, tá? Controlar bem o brilho. Posso em cada material intensificar, trabalhar melhor os parâmetros, deixar mais interessante em conjunto com o bloom aqui, né? O bloom ele não é só o glow, tá? O bloom é exatamente onde tudo onde a luz está batendo e estourando, assim, ele vai saltar, como faz no mundo real, né? A luz estoura, dá um efeito. Bom, aqui no menu Scene eu posso criar uma nova luz, tá? Vou só arrastar ela aqui para cima. E eu tenho aqui os tipos de luzes que depois que eu posso usar. Primeiro só dar uma posicionada aqui, eu estou usando uma Omni, né? Ela emite luz para todos os lados. E eu tenho opções aqui diferentes, como essa Directional Light. Ela é uma direcional, é como se fosse uma luz do sol. Ela só vem em uma direção naquela setinha branca. Só vou rotacionar. Só apertar a tecla E, ele vira o Rotate, né? Você pode rotacionar e controlar o brilho aqui sobre o modelo. Só controlar a intensidade aqui do brilho, a rotação para ver a direção que eu quero deixar a luz, né? Vou selecionar ela aqui, deixar uma direção diferente. Eu gosto muito da iluminação baseada na iluminação Rembrandt, né? Que sempre quando você for iluminar uma peça, um personagem, fica de olho na sombra que está gerando embaixo do nariz e embaixo do pescoço, ali do queixo. Bom, aqui no Shape, no Width, que é a largura do Shape, quanto mais eu aumentar esse Wide ali, que é a largura do Shape, mais a sombra vai ficar smooth, assim, mais suave, né? Tá vendo que ela estava meio dura, né? Então, se eu aumentar esse Wide, ele vai deixar a sombra um pouco mais suave, tá? Não vai ficar tão dura. Então, só fica de olho ali o que a sombrinha que está gerando embaixo do nariz, embaixo do queixo. Aí você fica sabendo bem a direção que a luz está apontando em relação ao modelo, né? Geralmente é um truque assim de pessoal que faz iluminação em estúdio mesmo. Eles focam assim embaixo do nariz, do queixo, para ver o direcionamento que a sombra está apontando em relação à luz, né? Bom, nós temos, depois a gente vai ver a questão aqui do render. Você pode aumentar a resolução. Aqui ele está 1:1, né? E você pode deixar ali depois 2:1, que é o double, ou seja, o dobro do tamanho da viewport vai ficar renderizando. Isso vai pesar mais, né? Se tiver uma placa de vídeo que não é muito boa, não vai ser tão legal. Isso para quê? Porque você pode visualizar o modelo como vai sair mais ou menos próximo do render, assim, né? Mas isso aí é só para preview mesmo, porque na hora do render, entre aspas, porque é real time, né? Na hora da captura de tela, vai valer a configuração que você está colocando na captura, e não o que está na viewport, né? Então seria mais para preview mesmo, você mudar para double, ok? Bom, aqui a gente tem que dar uma refinada nessa luz, tem algumas coisinhas a mais para mostrar para vocês, né? A gente vai vir aqui no Environment, posso diminuir um pouco a intensidade
ver em relação à luz como é que está trabalhando isso, né? Deixar o valor, selecionar a luz aqui também, que está um pouco alto o valor, deixar mais baixo, está estourando sobre o modelo, né? Tem que deixar um pouquinho mais baixo. Okay. Vou carregar aqui o glow também da armadura, que tem um glow que é no olho da ombreira direita, né? Então vou fazer o mesmo que eu fiz ali com o chifre, o olho, só colocar a intensidade aqui, né? Controlar também um pouco a temperatura, né? Para criar um glow ali no olho da armadura também, da ombreira direita, né? Só ficar de olho aqui no efeito. Eu pintei um pouquinho vazado na hora de fazer a textura mesmo, assim. Isso aí não é que o glow tá vazando de fato, não. Tá? Na hora da pintura eu dei uma pintadinha na borda mesmo para dar esse efeito, essa aparência de que ele está expandindo, né? Mas não é muito real, não. Assim, foi controlado mais a pintura. Bom, na câmera aqui também, você clicando na câmera, você pode configurar um pouco as cores aqui as cores. Às vezes eu gosto de colocar um pouquinho de Sharp no modelo para ficar um pouco mais nítido. Tem aqui o Tone Map, você tem algumas configurações de contraste, tem alguns presets aqui que você pode usar, né? Esses presets são bem ralé, assim, para dizer, mas tem uns presets aqui que você pode ver como ficaria tipo uma pós mesmo, né? Uma correção de cor dentro do próprio Marmoset. Então, tem gente que gosta de vir aqui e deixar a cena um pouquinho, uma coisa que você faria no Photoshop, você faria aqui, de deixar um pouquinho mais azulado num todo, um pouquinho mais amarelado, etc. Como que você preferir, né? Ou pode fazer isso no Photoshop ou aqui mesmo no Marmoset. Às vezes o Marmoset é legal, que já tem um preview real time. Mas daqui mesmo, eu não gosto muito de mudar aqui, a menos que for uma apresentação mais pessoal, né? Nesse caso aqui eu faria, que é um personagem pessoal. Mas eu gosto de deixar ali o Sharp um pouquinho para poder deixar o personagem um pouquinho nítido, né? Aqui no File, né, tem algumas opções diferentes. Vou explicar aqui antes de finalizar algumas opções. Tem o Viewer Export, que é para jogar no site. Vamos salvar a cena aqui. Pode salvar a cena, né? Fechar, enfim, tem algumas opções, né? No Marmoset Viewer, que ele tem as opções de você exportar o seu modelo para o web, né? Você pode exportar aqui, colocar as configurações devidas, exportar e carregar no seu site, ou até no ArcStation você pode carregar, né? E no Capture aqui você pode exportar a sua imagem, no caso gerar uma imagem a partir do render. Mas antes disso, né, vou mostrar algumas coisinhas aqui, umas opções que você pode saber aqui. Por exemplo, eu cliquei em Play porque já está rotacionando, porque ali em Cine Turntable tem um valor, né? Então ele está rotacionando o modelo, aqui ele rotaciona a câmera em torno do modelo, né? Então, questão de você ver, porque depois você pode exportar uma sequência de imagem com essa animação e montar no After Effects essa sequência de imagem, gerar um vídeo do personagem rotacionando, né? Geralmente a gente usa mais a primeira opção, que é a cena girando toda, né? Porque senão você coloca Sky, é só o céu girando, né, em torno do objeto. É interessante também mostrar a luz reagindo no personagem. E por aí vai, né? Você pode configurar ali de uma maneira que você deixa depois para exportar, né? Bom, vamos ver mais algumas coisinhas aqui antes de finalizar. Tem aqui a onde o watermark, que é a logomarca, a marca d'água do Marmoset, né? Você pode mudar a posição dele, o tamanho. Então tem aqui o tamanho. Você pode esconder ou deixar visível, mudar o tipo de cor aqui dele, que
Ele tem um modo dark, depende da imagem que você estiver trabalhando, né? Você pode deixar ele escuro, fica, né? Vou deixar claro mesmo, depende da imagem. Pode mudar a posição dessa logomarca. É legal deixar a logomarca no seu render final, que mostra que o seu personagem é real time, né? Ele foi renderizado no Marmoset, ele não é um render de V-Ray. Bom, em Capture in Sections, que é Options, é onde você vai setar as configurações, o tamanho, a resolução da imagem que vai sair do Marmoset. Tá? Então aqui ele tem uns presets de tamanho, você pode colocar, né? Ou digitar o seu valor que você queira. Né? Ele vai capturar a imagem da tela nessa resolução. Tem o sample, né? Isso é a quantidade de anti-alias para deixar mais lisinho o personagem. Então deixo no máximo o sample, que ele vai usar sempre para tudo na real, né? De reflexão, de sombra, ele vai colocar um pouquinho mais de resolução na hora do render. Transparência, se eu quiser renderizar com fundo transparente, né? E o formato ali PNG. Ok? Aí depois eu poderia clicar em F11 ou F10. Né? F10 ele vai fazer o render e mostrar já a imagem. Né? Então, image, né? Ele vai fazer o render e já abrir a imagem, mostrar. E o F11 ele só faz o render, depois você vai no local que você salvou o seu render. Então, tipo, depois que ele fez, é rapidinho, porque é real time o modelo, né? Então, aí tá do jeito que saiu do Marmoset. Tá com fundo transparente, vou levar para o Photoshop para você ver. Posso criar um novo layer, colocar um fundo aqui com a cor diferente que eu queira. Né? Obviamente que eu ficaria um pouquinho mais turbinando esse modelo para ficar do jeito que eu quero, né? Mas aqui é só para a gente ter um exemplo mesmo. Bom, aí você pode deixar o fundo como você queira, né? Então aqui como ficou o modelo e tem algumas coisas para refinar, mas aqui seria próximo do final mesmo do modelo. Bom, galera, gostaria só de aproveitar e pedir mais uma vez desculpa pelo tempo. É muita coisa para mostrar em pouco tempo. Esse vídeo, na teoria, era para ele ter só 1 hora, já passou de 2 horas de vídeo. Então é porque eu tentei falar o máximo possível, o mais detalhado possível, e muitas das vezes não deu, né? Foi rápido, tive que agilizar o processo, porque senão o vídeo ia ficar horas e horas aqui. Então peço desculpa aos momentos que eu demorei muito explicando, os momentos que eu acelerei demais, porque foi tentando encontrar um equilíbrio ali para poder mostrar o máximo de coisa possível, né? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Gostaria de agradecer vocês desde já pelo apoio, pelo suporte aí que veio dando desde o primeiro vídeo. Como eu falei no início, a gente teve um retorno, um feedback bem positivo a respeito de tudo. Isso me deixou bastante feliz, assim. E queria agradecer ao Acon também por essa oportunidade, né? Foi bem bacana essa parceria, assim, de poder, que eles me convidaram, acabou surgindo essa ideia que eu queria também há muito tempo fazer algo assim, uma sequência de vídeos mostrando o meu processo, né? Tem muita coisa diferente assim que eu gostaria de mostrar, mas realmente é pouco tempo e eu vou dar continuidade nos vídeos sempre que possível de tutoriais lá no meu canal, né? Só procurar no YouTube Gilberto Magno, vocês vão encontrar o meu canal e até mesmo no meu site, no meu Facebook, que vocês quiserem acompanhar assim, fica ligado que eu vou sempre que possível estar postando vídeos novos com diferentes processos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos 4 vídeos, né, na sequência, e que seja útil para vocês aí no processo, tá bom? Mais um grande abraço, até a próxima.